Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Viana Júnior e esse é o nosso canal História em Fragmento. Sejam muito bem-vindos. Eu sempre esqueço essa... No vídeo de hoje, eu separei alguns fragmentos da história do Brasil para tentar entender acontecimentos atuais que têm gerado a cada dia debates por vezes calorosos na TV e nas redes sociais. Eu me refiro à discussão sobre se a democracia é ou não é o melhor regime político para o Brasil. Muitos intelectuais, políticos e o povo de modo geral têm tido cada vez mais a preocupação com os abismos existentes entre as dimensões discursiva e prática da democracia. Essa semana, essa declaração do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, repercutiu imediatamente e gerou uma série de comentários. A deputada Sâmia Bonfim disse que o filho do presidente declarou publicamente sua descrença nas vias democráticas. O youtuber Felipe Neto afirmou que a democracia se encontrava em risco. Afinal, o que é democracia e qual sua importância para a nossa sociedade? Pois bem, eu vou falar de um assunto relacionado à chamada história política. Chama a vinheta. Mas antes de falarmos do assunto do vídeo de hoje, eu vou fazer um pedido a você. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho. Siga as nossas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, o Instagram, o Facebook e o Twitter, que tem uma variedade de publicações sobre os temas aqui abordados. Muito bem, quando se pensa em regime político, qual a primeira ideia que vem à mente? Democracia, certamente, porque é o regime que nós brasileiros vivemos hoje. Mas será que foi sempre assim? E quando o Brasil era uma monarquia? Ou vivia na República Velha? Ou ainda quando o país amanheceu no regime militar? Ou, pasmem, quando se vivia nu, numa tribo, sendo chefiado por um cacique? E aí? Em janeiro desse ano, 2019, muitos brasileiros e estrangeiros no mundo todo ficaram chocados com o documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa, lançado pela Netflix. Isso porque foi a visão emocionada e honesta de uma cineasta que falava dos seus familiares militantes e ligado a uma das grandes construtoras penalizadas pela Operação Lava Jato. Mesmo assim, foi um filme que fez muita gente se emocionar, chorar mesmo. Outros acharam exagerado e também teve quem se envergonhasse. Quase todos conhecemos este, que é um dos acontecimentos mais revoltantes na história do Brasil. Para alguns. Para outros, fez-se necessário. Agora, fiquem com o vídeo a seguir. Entre 1896 e 1897, aconteceu um conflito armado envolvendo o exército brasileiro, no sertão baiano, que ficou conhecido como a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro era líder da comunidade socio-religiosa que juntou em torno de 25 mil habitantes no arraial liderado por ele. Essas pessoas, oriundas de diferentes lugares, atingidas pelas secas cíclicas e o desemprego, viram em Canudos uma oportunidade de sobrevivência. Os latifundiários da região e a igreja iniciaram forte pressão junto à República recém-instaurada. Criou-se rumores de que Conselheiro estava armando seus seguidores para depor o governo republicano e reinstaurar a monarquia. O exército brasileiro foi mandado para Canudos, apesar de não haverem provas desses rumores. Ao todo, foram 4 expedições militares. 12 mil soldados oriundos de 17 estados brasileiros participaram do conflito. 5 mil soldados mortos, 20 mil canudenses no final da Guerra de Canudos morreram. A campanha terminou com a destruição completa do arraial.
Como vimos, um boato sobre o desejo de Conselheiro reinstaurar a monarquia provocou a destruição de Canudos. Mas por que essa mudança da forma de governo, de monarquia a república? A monarquia ou Império Brasileiro foi um Estado, com E maiúsculo, que existiu aqui de 7 de setembro de 1822, com a independência promulgada por Dom Pedro I até a proclamação da República, em 1889. O Brasil, em seu período monárquico, foi dirigido por um imperador, cujo poder era transmitido de pai para filho. Entretanto, defende-se que esse processo foi iniciado antes com a vida da família real portuguesa para cá, em 1808. Quer dizer, primeiro Dom João VI, pai de Dom Pedro I, e depois Dom Pedro II, filho do primeiro Pedro. É um trava-língua. Mas é isso. Depois veio a República através de um golpe, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, olha a rima, derrubou o imperador Dom Pedro II, pois o antigo regime já não conseguia atender aos anseios da população. Após muito desgaste, a monarquia chegou ao fim. A elite agrária já não apoiava o imperador e também sua relação com a igreja e com os militares. Isso acabou desgastando. Os grandes proprietários rurais também tiveram treta com o imperador, pois eles não foram indenizados depois de 1888, com a decretação da Lei Áurea. E para se vingarem, eles acabaram aderindo ao movimento republicano de última hora. Assim, o movimento se fortaleceu, sobretudo no Sudeste. Nas palavras proféticas do Barão de Cotegipe, a princesa Isabel acabou de redimir uma raça e perder um trono. A mudança de regime também ocorreu sobre uma grave crise econômica. Aliás, as crises trazem grandes mudanças e diferentes aprendizados, especialmente para o Brasil. A República é dividida entre a velha, que vai da proclamação até o golpe militar, que dá início à Era Vargas, que é subdividida entre República da Espada e República das Oligarquias. Já a República Nova compreende-se do início ao fim da Era Vargas, com a redemocratização, quando se inicia a República Contemporânea, que também tem suas subdivisões. Mas, nesse período, aquilo que alguns consideram um golpe civil-militar, outros uma revolução. O regime militar no Brasil, que teve início em 1964, é considerada a Quarta República ou a República Populista, quando as Forças Armadas derrubam o presidente democraticamente eleito, João Goulart, tomando o controle do país até 1985, com o início do processo de redemocratização no governo de João Figueiredo, que concede anistia aos acusados por crimes políticos. Seu governo também foi marcado por grave crise econômica, inflação e recessão, assim como o do presidente anterior, Ernesto Geisel. Em seu governo, o quadro de dificuldades só aumentou. Buscando o apoio da sociedade, ele foi gradativamente caminhando do regime autoritário à democracia. Começa a se formar um movimento suprapartidário para a aprovação da emenda constitucional proposta pelo deputado federal Dante de Oliveira, que restabelece a eleição direta para a presidência da República. Em 1984, o país mobilizou-se na campanha pelas diretas já, que culmina com a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República, tendo como vice José Sarney. Tancredo morre antes da posse. Sarney assume em 15 de março de 1985, dando fim aos 21 anos do regime militar. A redemocratização só se concretizou com a promulgação da Constituição de 88. As primeiras eleições presidenciais livres e diretas no Brasil ocorreram em 1989, quando Fernando Collor de Mello foi eleito. Seu governo, abalado por casos de corrupção e financiamento ilegal de sua campanha eleitoral, fez com que Collor renunciasse à presidência em 1991, para evitar o processo de impeachment. Seguiram-se governos eleitos democraticamente de 1994 a 2016,
quando a democracia brasileira sofre um novo revés com a destituição da presidente Dilma Rousseff. Seu vice, Michel Temer, assume até 2018, quando há novas eleições e o presidente Jair Bolsonaro é eleito. Mas afinal, o que é democracia? É um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder de governação através do sufrágio universal. Ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. O termo origina-se do grego antigo, ou governo do povo, de demos, ou povo, kratos, ou poder, no século V a.C., para denotar os sistemas políticos então existentes em cidades-estados gregas, principalmente Atenas. O termo é um antônimo para aristocratia, ou regime de uma aristocracia, como seu nome indica.